Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E a ideia aqui é passar para você um passo a passo sobre como transformar o seu nervoso autônomo nessa ferramenta, né, de avaliação e de entendimento dos pacientes, para você dominar suas consultas, dominar seus atendimentos, entender o paciente logo da primeira consulta e, né, ter todos esses benefícios aí bacanas, né? De você conseguir atender bem as pessoas, e eu acho que isso aí acaba sendo algo que deve nos mover. Show de bola! Hoje o nosso tema ele vai estar associado a uma doença crônica muito conhecida da maioria das pessoas, que é o diabetes. Então hoje nós vamos comentar um pouquinho da relação do diabetes com o sistema nervoso autônomo e, e como que essa doença, vamos dizer assim, acaba afetando tanto o sistema nervoso autônomo, como o sistema nervoso autônomo acaba afetando a pessoa ter o diabetes, né? Então, assim, o diabetes, ele vai ter, basicamente, né, o que a gente chama do tipo 1 e o tipo 2. E aí, lembrando que um é uma questão mais genética, etc. O tipo 2 é aquela adquirida, né? Ou seja, à medida, na medida que vai passando o tempo e vai tendo algum problema lá, vai matando, né, as células que vão provocando aí, que vão produzindo aí a insulina, né? E isso faz com que o corpo tenha dificuldade aí de metabolizar o que come. Então, a primeira questão associada é a seguinte: nós vamos ter a questão do pâncreas. Aí o pâncreas, ele tendo como uma cauda, colo, cabeça, né? A gente vai ter os ductos pancreáticos, assim. E a gente basicamente tem dois grandes nomes aí, que é o ducto pancreático principal e o secundário. E ele é um órgão lobulado. Assim. Quando eu falo assim, quer dizer que ele não é oco. Ele vai estar aqui. Alguma coisa nesse sentido, né? E ao redor dele, por assim, né? Ao redor dele, a gente vai ter o duodeno. O duodeno passando assim por ele. Tá aí. E muito bem. E ele mais aqui atrás. Deixa ele mais arrumadinho aqui. Muito bem. Então ele vai guardar uma relação aqui interessante, porque, vamos dizer, desses ductos aqui é que vão chegar na segunda porção do duodeno, né? Ali, para passar as enzimas, né? Então a gente vai ter o que a gente chama do pâncreas, né? Endócrino
e exócrino. Muito bem. Então, via de regra, né, você vai ter, bom, só para finalizar aqui, vai, já tem passando por trás, assim, a chegada do sistema biliar, dos ductos biliares, né? E também chega nessa região aí. Então, uma área realmente bem importante, tá? E, bom, de certa forma, essa questão do pâncreas, ela vai estar sendo associada muito à insulina e o glucagon. Glucagon. A insulina e o glucagon, elas são hormônios produzidos pelo pâncreas para fazer duas coisas, basicamente. Tá? A insulina, ela vai retirar o açúcar do sangue, e o glucagon, ele vai disponibilizar o açúcar no sangue. Quando a gente começa a falar em açúcar, etc., tal, isso começa a ficar, às vezes, mais complexo. Então, assim, como que a gente pode colocar de uma maneira que fique ainda melhor? É mais ou menos assim, ó. A insulina, ela ajuda a, vamos dizer, guardar a energia. Então, ele vai pegar tudo que você come e tender a guardar tudo isso. E o glucagon ele vai fazer o oposto, né? Ele vai tender a gastar a energia. Então, de forma geral, a gente pensa assim que se um está guardando mais energia, outro está gastando mais energia, um acaba tendo mais relação com o sistema simpático e o outro acaba tendo relação mais com o parasimpático, tá? Então acaba ocorrendo dessa maneira. E aí, o que começa a acontecer? Aqui no pâncreas vão ter umas células, né, que vão produzir, né, essa insulina. Que eu vou até pegar o nome bem certinho aqui, ó. Sorry. É isso aqui, ó. Para não errar. Tá aqui, ó. Peraí. É isso aqui, ó. São as ilhotas de Langerhans. Olha que interessante. Então, essas ilhotas de Langerhans, elas são, vamos dizer assim, células que elas ajudam, vamos dizer, a produzir tanto a insulina quanto o glucagon. Tá aqui, ó. Elas acabam produzindo isso, né? E acaba tendo essa relação, né? Então, em muitos casos, o problema, vamos dizer, o problema por exemplo, basicamente
associado às ilhotas de Langerhans, quando elas não produzem, vamos dizer assim, né, quando elas não produzem insulina-glucagon, aqui a gente vai ter relacionado a diabetes do tipo 1. Né? E aí isso acaba sendo interessante você entender, porque esse tipo de diabetes, por exemplo, ele não tem muito tratamento, a não ser que você vá repondo. Em alguns casos, eles fazem até uma transferência dessas ilhotas de uma para outra para, enfim, tentar, ah, tentar fazer com que produza. Né? Mas, de uma certa forma, né, ela é aquela mais genética e tudo mais. Né? E acaba ocorrendo isso. E aí, o que acontece é que o diabetes do tipo 2, né, produção de glândulas endócrinas, né, as ilhotas de Langerhans, o que acontece é que no diabetes do tipo 2 vai acontecer outra situação. Né? Não vai ser apenas nas ilhotas de Langerhans. Né? A do tipo 2 acontece no organismo, vamos dizer assim, porque você usa demais e ela acaba desgastando em longo prazo, cronicamente. Tipo 2. Ela, vamos dizer, tem uma cronicidade associada. Então, o que vai acontecer? Essa cronicidade, né, ela acaba sendo associada, vamos dizer, a também uma simpaticotomia. Então vamos lá. O paciente vai ficando crônico, ele vai tendo, vamos dizer, estados simpaticotônicos, etc. Né? E isso começa a afetar o metabolismo do indivíduo. Então, nós temos basicamente dois grandes tipos de corrente aqui. Então, vamos lá. O indivíduo está, em geral, obeso, sedentário e, em geral, hiperglicêmico. O que acontece, via de regra? Ele come a mais que deveria e a glicemia no sangue ela fica alta. Né? Tudo que você come, etc., a glicemia está alta. E a depender do alimento que você come, essa glicemia é ainda mais alta. Tá aí. Essa glicemia alta faz com que o corpo tenha que produzir muita insulina para armazenar toda essa energia em forma de glicose, né? Ou glicogênio, enfim. Aí vai armazenar em glicogênio. E quando isso já está muito em tecido gorduroso. Então,
naturalmente, quando a massa corpórea vai aumentando, etc., e tudo mais, vamos dizer assim, que isso faz, por exemplo, que você tenha que ter uma demanda metabólica aumentada. O que eu quero dizer com isso? Olha, você precisa ter, vamos dizer, mais sangue batendo. Você precisa ter mais sangue circulando. Você precisa ter o coração batendo mais rápido, porque o sangue não está chegando em todos os tecidos. Então, isso acaba fazendo com que a frequência cardíaca comece a aumentar só para o sangue chegar nos locais. O sangue precisa chegar. Então, essa demanda de tecido, ela acaba sobrecarregando o coração, aumentando sua frequência cardíaca, e isso obviamente arrasta o corpo para um aumento de descargas do SNA simpático, aumento de descargas adrenérgicas. Então, o que acontece? O nível basal de frequência cardíaca dessa pessoa, ela começa a ficar alto por natureza. Então, tendo aqui como exemplo a frequência cardíaca de uma pessoa, né, vamos dizer, sem muitos problemas, varia de 0,90. Então, muitas vezes a pessoa tinha a frequência cardíaca aqui próximo de 60 e ela vai chegar meio próximo de 90. Às vezes até considerado ainda dentro de uma faixa de normalidade. Mas entre 60 e 90 já tem bastante diferença. Ou seja, já existe uma demanda aqui para a pessoa e a capacidade dela de variar essa frequência cardíaca, né? Se ela está em 60 ou se ela está em 90, ela é diferente, né? Então, quem está em 90 varia menos do que quem está em 60. Logo, essa pessoa está gastando muito mais energia para se manter. E isso envolve o SNA e envolve o sistema metabólico. Então, as demandas são diferentes. Então, via de regra, um paciente que tem, vamos dizer, diabetes, ele vai ter, via de regra, uma falha metabólica, vai ter, via de regra, um problema de SNA. Então, em geral, o que é feito nesse caso, né? Todo paciente diabético, um controle importante que deve ser feito dele é da glicemia. O controle glicêmico, né? Então, as comidas que têm um índice glicêmico alto devem ser evitadas a todo custo. E índice glicêmico alto se fala muito dos doces, tá? Mas normalmente os carboidratos, vamos dizer, de baixa complexidade, né? Os carboidratos que são, vamos dizer, mais industrializados, eles costumam dar grandes picos, de glicemia, fazendo com que esse aumento de insulina fique crônico e, de repente, a própria insulina não aguenta a glicemia que é colocada no sangue. Então, por exemplo, vamos ter casos de pessoas assim que comem muito mal e o índice glicêmico é razoavelmente bom, porque ele produz insulina suficiente para arrumar isso. Mas já vai ter pessoas que elas já não têm, vamos dizer assim, a capacidade de produzir insulina de forma tão boa
Então, acaba que o índice glicêmico vai ficando alto e a pessoa começa a transformar tudo aquilo em glicogênio, tecido gorduroso, e isso faz com que a pessoa comece a ficar dislipidêmica, ou seja, começa a ganhar massa gorda. E isso é um problemão, né? Então hoje se condenou muito assim, esses carboidratos de forma geral, né? Então, enfim, muita gente acaba condenando ele, muita gente diz que não tem nada a ver, que você pode comer mais ajustadamente que dá certo. Mas aqui a gente entra no outro componente que é interessante, que acaba sendo, que a gente já comentou um pouco sobre as questões de ansiedade. Então, existe um determinado perfil dessas pessoas, quando elas estão com uma simpaticotonia, ela pode estar com essa ansiedade, mais essa relação do diabetes, começando com essa, vamos dizer, falha glicêmica aí. E isso pode gerar dores do sistema músculo-esquelético. Aí você começa a checar assim, poxa, o paciente para mim chega por conta disso. Mas ele tem essas duas situações que muitas vezes eu não entendo direito como pode prejudicar lá no paciente, né? Então acho que essa é uma questão importante de você entender. O USNA te ajuda a entender isso. Então, via de regra, um paciente diabético ele está com uma simpaticotonia, né? Então, isso pode levar a alguns sintomas que você já entendendo como o SNA funciona, já vai te ajudar. Então, a questão do sangue vai estar diferente, né? Porque o angiótomo ele acaba sendo afetado. Né? E esse sangue ele acaba, vamos dizer assim, irritando, ou a falta sanguínea, na verdade, não o sangue em si, acaba irritando os nervos periféricos. Ah, olha aí. E é uma relação muito comum, né? Até bem conhecido, que o diabetes tem, vamos dizer, a neuropatia diabética. E como assim uma neuropatia diabética? Claro, o diabético tem, vamos dizer, uma simpaticotonia aí, e normalmente isso afeta muito a chegada do sangue nas extremidades e isso ataca muito os nervos. O nervo não pode ficar sem sangue. Se a gente parar para lembrar, nervo tem uma coisa assim, ó. Assim, assim. Aí eu tenho uma outra porção dele assim. E uma outra porção dele assim. Como paquetes, né? Pacotes. Assim. Deixa eu fechar aqui, senão vai dar ruim. Como pacotes. Aí o que que acontece? A gente tem uma circulação que chega ao redor desses nervos assim e que ela vai tender a entrar nos nervos, né? Fazendo a vascularização dele. E aí, o que pode ocorrer é que com o sangue não chegando da maneira adequada aí nos nervos, o nervo em si começa a reclamar.
né? Então, o sangue chegar no nervo, ele ajuda a oxigenar o nervo, e o nervo trabalha com oxigênio, mas também ajuda a sua recuperação de microlesões. Então, isso acaba não ocorrendo e, pouco a pouco, vai degenerando a bainha de mielina do nervo, né? Então, lembrando lá, vai ter um axônio. E as bainhas de mielina. Ó. Então, tá ali, ele vai degenerando essa bainha, ela vai ficando, vamos dizer, menos espesso, deformada. E obviamente que o sinal elétrico ele acaba sendo prejudicado nisso, ou ele vai pingado e cortado. E aí por isso muitas das vezes se tem os formigamentos. Isso costuma ser mais propriamente evidente do que a gente chama de botas e luvas. O que isso quer dizer? Normalmente pega mais as mãos e os pés. Tanto é que uma das questões assim interessantes é o famoso pé diabético, né? Que ele vai perdendo, vamos dizer, a sensibilidade, isso pode chegar a ponto de comprometer gravemente, vamos dizer assim, gravemente o nervo e isso criar lesões e a pessoa às vezes precisa amputar alguma parte do pé, etc. Né? Então, acaba que ocorre. Né? Então, essa redução desse fluxo sanguíneo neural é determinante. Né? Então, isso acaba sendo assim muito importante nisso. E claro, quando você começa a ter, vamos dizer, mais sangue circulando com uma insulina ou uma glicemia alta, né? Isso normalmente começa a ativar sistemas inflamatórios também, isso começa a ativar o sistema imune. Isso tudo é ativação simpática, a pessoa começa a entrar no estado de luta ou fuga mesmo, né? Então, digamos assim que o diabetes em si ele é uma condição que está muito associada sim à simpaticotonia, a problemas do sistema nervoso autônomo. E aí, essa é uma relação interessante, porque ele pode vir o diabético afetar e deixar o cara mais simpático-tônico, e o contrário também. A pessoa vem simpático-tônica e razoavelmente bem na produção de insulina e no ajuste da glicemia. Ele vai ficando bem, né? Todo ano aquela história, faz exame também, faz exame também, faz exame também, tá tendo normalidade, tá tendo normalidade. Vai crescendo, às vezes mais está dentro da normalidade, e de repente um ano vem e começa a dar problema. Ah, poxa, eu acho que você está desenvolvendo resistência à insulina, quer dizer, ela não está conseguindo ser produzida bem, e aí, pouco a pouco, isso vai sendo piorado. Então, normalmente, as orientações ainda são muito falhas, né? E essa questão envolve uma parte alimentar importante, e a alimentação é uma coisa que ela envolve cultura, ela envolve preferências pessoais, e é um grande desafio somente aos nutricionistas aí, colocar as pessoas na linha para comer direito, é um grande problema. Né? Enfim, mas o entendimento no paciente com diabético, com diabetes, né, ele deve envolver o SNA, ele deve o sistema metabólico e deve o sistema vascular. Sem esse tripé, vamos dizer assim,
o paciente diabético não vai ser bem entendido por você, não. Tá? Bom, e a ideia era falar um pouquinho sobre esse tema de diabetes CNA, como se fosse assim, né, até um vídeo mais simples, mais aprofundando um pouquinho nessa fisiopatologia. Né? Espero que você tenha gostado. Esse é o vídeo número 39 já, meu Deus. E convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, né? Avisa um amigo que possa se beneficiar com esse vídeo. E, bom, enfim, siga a gente nas redes sociais e sempre vai ter uma informação boa lá para você, beleza? Eu vou ficando por aqui. Aqui é o Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, professor, osteopata, DO, PhD. E a gente se vê no nosso próximo episódio, aquele fraternal abraço.